E aí, gente, beleza? Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o horário da refeição, né? E perda de gordura, melhora de perfil metabólico, tá? Do metabolismo e tudo mais. Se esse horário do sono interfere. Eu encontrei aqui um artigo, ele é de 2020, tá? Eu vou deixar ele aqui na descrição, o link do artigo. Ou aqui no vídeo aí para vocês visualizarem, tá? Quem quiser. E é interessante, eu fiz aqui algumas anotações aqui que eu digitei para poder a gente, depois que eu dei uma vista no artigo, e aí eu prossegui para poder debater com vocês aqui alguns pontos, trazer para vocês alguns pontos bem legais. Então olha só, jantar tarde parece que prejudica a queima de gordura, né? O uso da gordura como fonte de energia e o controle de glicemia à noite. Então, eu vou passar aqui alguns pontos que eu achei interessante e vou falar com vocês. Então é o seguinte, esse estudo ele avaliou ali mais de 20 pessoas, tá? Um grupo jantava às 6 da noite, né? E o outro grupo jantava às 10, tá? Eles mantinham as refeições isocalóricas, ou seja, eram refeições, né? A dieta deles era uma dieta onde eles consumiam aquilo que eles gastavam. Então era uma dieta que naturalmente eles nem engordavam nem emagreciam, tá bom? Esse é um ponto. Com o jantar à tarde, eles viram que houve uma menor oxidação de gordura, ou seja, o corpo queimou menos gordura durante o sono e um maior nível de glicose no sangue na madrugada, tá? Então, para quem é pré-diabético, por exemplo, ou para quem está querendo emagrecer, esse é um formato metabólico que a gente não busca muito porque ele segura a gordura, né? E não oxida. Quando fala em menor oxidação, é menor queima de gordura, é menor uso da gordura, tá? E quando a gente tem um maior nível de glicose no sangue, a gente pode ter uma maior formação de gordura também, dessa glicose circulante ou um estado ali de resistência à insulina, onde com muita glicose no sangue você pode adquirir, né, uma diabetes e uma alteração no comportamento do hormônio da insulina, tá? Então, a gordura ingerida ela foi menos queimada e os carboidratos resultantes em açúcar, né, ficam ali por mais tempo dentro da corrente sanguínea. Então, assim, a gente precisa ver que essa forma de se alimentar, essa crononutrição, ela interfere também nos aspectos de emagrecimento. Porque potencializar esse emagrecimento é fazer com que teu corpo aprenda a usar a gordura como fonte de energia. Então, tu tem que pensar assim, é como se o nosso corpo ele fosse um sistema, né? Tivesse, na verdade, um maquinário, tá? Onde, por um lado, ele queima gordura, por outro lado, ele usa carboidratos, por outro lado, ele usa até proteínas. Então, existe todo um maquinário, como se fosse mesmo assim imagina aqui uma fábrica de carro. Então, a gente tem toda aquela coisa assim, vai passando peça a peça, bota, tira, coloca. É como parecido com aquilo, sabe? Que acontece dentro do nosso corpo para gerar energia. Porém, o que acontece? É como se um mecanismo desse, uma esteira dessa, ela vai ficar mais ineficiente, que no caso é de gordura. Tá? Quando você faz uma refeição noturna, uma refeição mais tarde da noite. Uma outra coisa aqui que o estudo percebeu foi que ele aumentou o nível de cortisol nesse pessoal que jantava mais tarde, jantava 10 da noite. E esse cortisol mais alto na hora de dormir pode sinalizar para o corpo uma forma de armazenar mais energia. É como se fosse uma forma de defesa, né? Então, combina o cortisol alto com a insulina alta por causa da glicose que vai estar mais elevada. Então, esse estoque de gordura, ele tende a ficar mais no nosso corpo, tá? A gente vai ter uma dificuldade ali de emagrecimento nesse cenário, tá bom? Esses efeitos negativos foram mais pronunciados em pessoas que normalmente dormem e acordam cedo. Ou seja, se você é o tipo de pessoa que dorme cedo e acorda cedo, jantar tarde ainda é pior. Ou seja, para quem tem uma rotina diurna, né, porque é muito do dia, um jantar tarde é como uma bomba ali, fora de hora do metabolismo. Já indivíduos naturalmente noturnos vão tolerar um pouco melhor, mas ainda assim não é recomendado fazer da exceção um hábito, tá? Porque aí a gente vai ter uma modulação no metabolismo ali não favorável para emagrecer. Então, se a gente fosse pensar de forma prática aqui para atletas, procurar fazer uma refeição principal com uma certa antecedência da hora de dormir, 2, 3 horas antes de dormir. E isso vai permitir iniciar o sono com a digestão já muito facilitada, tá? Evitando o pico prolongado de insulina durante a noite. E no máximo ali um lanche proteico pré-sono,
dá de boa. Do que comer um doce, um chocolate ou algo assim, tal. Então já não foi legal. Então, e o problema é um jantar pesado, rico em gorduras e carboidratos muito tarde. Esse é um cenário que não é legal, tá? Esse cenário não é legal. O hamburgão, a pizza e tal. Mas eu não digo nem isso, porque é um momento ali, né, de vez em quando. Agora, se for uma coisa de rotina, mesmo o teu jantar normal ali, com arroz, carne e tal, carboidrato, proteína, gordura, muito tarde vai ter esse desfecho desfavorável, tá bom? Tá, Rose, e quem treina à noite? Eu pensei nisso aqui. E aí, porque eu tenho pacientes assim, né? Então, pra quem treina à noite, tem que repor energia, né? Terminou o treino e tal, você vai repor. Então, o que a gente pode fazer? Antecipar o máximo pós-treino, fazer um shake ali, uma refeição ali pós-treino. Aí, depois disso é que você vai dar um intervalo para poder ir deitar. Assim, tu recupera o músculo ali, né? Sem ficar... sem precisar travar a queima de gordura ali pós-treino, tá bom? Então, de forma geral, jantar tarde, né, de forma frequente, pode sabotar essa definição muscular se você está buscando isso, reduzir mais gordura, etc. Porque vão piorar a tolerância à glicose e reduzir o uso da gordura como fonte de energia ali. Então, ajustar isso pode favorecer. E eu ia falar isso para vocês no início. De forma prática. Por causa da minha filha, da Nicole, a gente passa da janta dela mais cedo. A gente passou a janta dela às 5h30, 6 horas da tarde. Né? E aí acabou que vai dando mais vontade de comer. Você quer ela comer logo também e tal. Então eu passei a jantar esse horário. 5h30, 6 horas ali, mais tarde às 6h30. E eu percebi isso. Que realmente minha perda de gordura, lógico, né? Teve o ciclo de treino, o dia todo ali, ficar em déficit calórico, é isso que eu tô falando, tá? Por quê? Porque eu já fiz outras vezes a dieta, mas jantando mais tarde, 9, 9h30, 10 horas ali, e percebi que a sustentação do peso corporal e do percentual de gordura ficou menos difícil com esse ajuste na crononutrição, tá bom? Então, gente, muito legal essa visão, faz sentido total no aspecto fisiológico. Eu acho que muito pode cooperar aí para quem tá buscando essa definição muscular, essa perda de gordura, beleza? Valeu!